Fala galera, tá começando mais um Fala Tio João. E hoje, né, mais uma vez vamos falar aí sobre geopolítica internacional e política nacional. Certo? Cara, brigadão pra quem tá me dando uma força aí, bora lá. Beleza? Seguinte, geopolítica internacional. Vamos falar sobre dois assuntos, tá? Encontro de Fumio Kishida e Xi Jinping. Quem são esses, né? Fumio Kishida é o primeiro-ministro do Japão e o Xi Jinping é o presidente da China recém-eleito. Beleza? Segundo, né, nós vamos falar sobre os Estados Unidos, que fez declarações polêmicas sobre Coreia do Norte e Irã. O Biden tá... A galera tá desconfiando lá. Beleza. Para além disso, vamos falar sobre a política nacional, né? Que vamos falar um pouquinho, mesmo que o assunto ainda não esteja, né, tão atual assim, né? Mas vamos falar um pouquinho sobre a Carla Zambelli e os efeitos de seu ato nas eleições, tá? Será que ela é uma infiltrada? Estão rolando aí algumas discussões sobre esse assunto. E vamos falar sobre a equipe de transição de Lula e o teto de gastos. Beleza? Cara, antes da gente, né, partir direto aí para os assuntos, vou pedir para vocês aí deixarem um likezinho aí em algum lugar para poder dar uma força. Quem puder seguir também a minha página oficial, @tio_joão_oficial, por favor, cara, dá essa moral aí. Beleza? Então vamos lá. Cara, o Fumio Kishida, primeiro-ministro, tá, japonês, vai se encontrar com Xi Jinping, né, que é o presidente recém-eleito, né, ao seu terceiro mandato na China. Tá? Ele foi eleito pelo PCC, não o PCC que a gente conhece, o Partido Comunista Chinês. Tá? E, cara, aqui já tá um tempão rolando vários tipos de tensões no leste asiático, né? Teve, né? Então vamos falar um pouquinho, né? Lá em 1900 e tanto, tá? A China estava tendo uma revolução, tá? Entre o que seria o Partido Comunista Chinês e o Partido Liberal Chinês, tá? E aí o que aconteceu? Com meio ao conflito e tudo mais, não sei o que, o Partido Comunista Chinês venceu o conflito dentre eles, né? E aí eles fundaram a China continental, né? A China que a gente conhece, aquela China gigantesca que nós conhecemos. E o partido que perdeu o conflito, né? E tudo mais, ele fugiu para uma ilha pequena, a ilha de Taipei, ilha de Formosa, também conhecida hoje como Taiwan, tá? E aí é onde começam os problemas entre China e Taiwan, né? Taiwan funda, né, diz que eles são a verdadeira China e que a China continental faz parte do território deles, né? E a China, né, continental, do Partido Comunista Chinês, diz que Taiwan é uma ilha revoltosa. E aí, como é que o mundo se porta hoje, tá? Não antigamente, né? Hoje, diante disso. Eles reconhecem que a China continental é a verdadeira China, tá bom? Porém, eles fazem uma política de ambiguidade, tá? Eles nem se auxiliam tanto a China, né? Nem dão tanta força à China para que a China se sinta confiante de atacar Taiwan, e nem dão tanto apoio a Taiwan para que Taiwan também não se sinta tão à vontade de atacar a China. Então eles fazem, né, o mundo, né, a Europa, Estados Unidos principalmente, fazem essa política de ambiguidade, né? E né, eles apoiam Taiwan e dizem o quê? Tá? Que a China ela pode reaver Taiwan, mas não pode reaver Taiwan de uma forma militar, através de um conflito, de um ataque. Tem que ser de forma pacífica, né, com os taiwaneses, né? Se eu não me engano é assim que fala, perdão aí se eu estiver errando, mas né, que a ilha de Formosa aceite se juntar à China. Então é essa aí, né, a política que os Estados Unidos faz. Porém, tá, no mês passado ou retrasado,
a, a líder da Câmara americana, Nancy Pelosi, né, ela fez uma visita a Taiwan. Só que, pô, é esquisito, né? Eles apoiam, concordam que a China, né, é a verdade, que a China continental é a verdadeira China, né? Mas, né, vai lá, né, a líder, né, da Câmara, que é do mesmo partido do Biden, né? E faz, né, essa visita a Taiwan, né? Imagina, né, que alguém quisesse comercializar alguma coisa com o Rio de Janeiro e não pedisse autorização, né, pro presidente para ir até lá. É esquisito. Então, mas a Nancy Pelosi disse que ia, tá? Aí o Xi Jinping fez uma declaração dizendo que se a Nancy Pelosi fosse, eles iriam derrubar o avião, né? Que não pode, que eles estariam entrando em território chinês e tudo mais, não sei o quê. E aí ficou naquela, né? Nancy Pelosi vai, não vai, vai, não vai, vai, não vai. Ela veio até o Japão e do Japão ela fez um voo daqui até Taiwan. Ela visitou Taiwan no fim das contas. Saindo de Taiwan, ela ainda foi para a fronteira entre Coreia do Norte e Coreia do Sul, tá? Que deixou os norte-coreanos extremamente irritados também e foi embora. Ou seja, ela chegou aqui, causou e meteu o pé, irmão. E aí ficou essa tensão aqui. A China, em resposta a isso, a China não chegou, né, a abater o avião, tá? Mas em resposta a isso, eles fizeram treinamentos militares na região. E aí, até alguns dos tiros e mísseis lançados ali da China acertaram a zona, né, de comércio marítima do Japão, as 200 milhas náuticas, né? E ficou um ambiente de tensão aqui, né? E agora, né, essa reunião que vai acontecer entre o Fumio Kishida, né, e o Xi Jinping é algo... eu acredito que seja para discutir essa situação, né, que está acontecendo, dos recentes conflitos e das tensões na região, né, aqui do leste asiático. Mas não foi divulgado, disseram apenas, né, o jornal aqui local disse que eles vão para tratar de assuntos de interesse de ambos os países. Né, pensei que eles iam tomar uma cervejinha. Mas, enfim, né, eu acredito que seja essa, né, o tipo de teor, tá, da reunião, além de o Japão estar sancionando fortemente a Rússia. E recentemente o Olaf Scholz, né, que é o primeiro-ministro lá da Alemanha, também em contato com a Rússia, com a China, falou com o Xi Jinping, pediu para o Xi Jinping mediar a negociação com a Rússia para conseguirem a paz. E aí, né, eu acredito que o Fumio Kishida deva trocar uma ideia, alguma coisa sobre isso também. Tá bom? Vamos para o fato 2, então, de hoje, que é o seguinte: o Biden fez declarações extremamente polêmicas, né? Duas em especial. Uma, ele fez uma declaração falando que vai libertar o Irã, tá? E aí, cara, a geopolítica é o mundo da hipocrisia, né? Você tem que entender isso, que os países e tudo mais, eles vão fazer aquilo que é bom pro país deles. E apenas isso, tá? Aí já um dos subordinados do Biden, mais uma vez, veio a público e falou que não foi bem isso que ele quis dizer, que não vai libertar eles e tudo mais, que, né, vai dar o apoio e auxílio às revoluções que estão acontecendo lá no Irã no momento, né? Há um tempo atrás lá a polícia, né, da moral e dos bons costumes, né, do Irã, tá, iraniana, encontrou, né, por causa de, como eu posso dizer, né? Abordaram uma menina que estaria usando o seu jihad, não sei se é assim que fala, se eu estiver errando, perdão, tá? Mas que estava com o seu jihad, aquele lenço, né, que cobre a cabeça, colocado de forma errada. E depois de alguns dias essa menina apareceu morta. A polícia alega que foi uma parada cardíaca e tudo mais.
Só que as pessoas estão, né, revoltadas lá. Várias mulheres estão fazendo protesto, retirando o jihad na frente da polícia, desses policiais, né? E tudo mais. E o Irã recentemente falou que as manifestações acabaram, que estão proibidas, que não pode mais fazer. E aí o Biden veio com esse discurso e tudo mais. Então, assim, há um momento de tensão grande ali no Irã. Além disso, né, trazendo um pouco mais agora novamente, né, para o leste asiático, ele falou, né, fez a declaração de que as recentes atitudes do governo norte-coreano assinaram um atestado, né, de autodestruição, tá, do governo do Kim Jong-un, né, que é o ditador norte-coreano, tá, que causarão o fim do seu governo. Mas, né, e aí? O que será que ele quis dizer com isso e tudo mais? Vamos ver aí o que vai acontecer, né, cara? Bom, pois bem, vamos seguir aí, vamos falar sobre a política nacional, tá? Eu quero falar um pouquinho sobre a questão da Carla Zambelli, né? Para quem não sabe, logo no dia das eleições e tudo mais, saiu um vídeo, né, que circulou da Carla Zambelli ameaçando um homem negro, correndo atrás dele com uma arma, né, apontada na direção dele e tudo mais, e para render ele, não sei o quê. Aí ela fez um boletim de ocorrência, fez um vídeo lá mentindo pra caramba. E como é que eu posso dizer que tá mentindo? Porque outras pessoas gravaram. Ela disse que ele empurrou ela, que fez um monte de coisa, que xingou, que cuspiu nela. E o vídeo mostra que ela derrubou, ela tropeçou no meio-fio da rua e foi com uma arma atrás do cara, não sei o que. E foi uma confusão danada, né? E dizendo que queria que ele pedisse desculpa, cara. Pô, pelo amor de Deus, você vai apontar uma arma, sabe, para um cara, porque ele foi contrário à sua posição política. E é isso, cara. Ou mesmo que ele tivesse te empurrado, tivesse cuspido e xingado em você, tu vai pegar uma arma, apontar pro cara? Pô, é muita falta de noção, né? Então, o que acontece? Eu vou ser sincero, né, que como pra mim aqui no Japão são 12 horas à frente do Brasil, já tinha passado o meu dia de votação, tá? Mas quando eu vi o vídeo, tá? Eu vou ser sincero de que me deu uma vontade imensa de votar no Lula de raiva. Só que, né, além de já ter passado, eu também não faria, tá? Porque eu fiz campanha desde o início aí pro voto nulo, porque, né, para mim nenhum dos dois é bom o suficiente pro Brasil, tá? Mas, cara, essa atitude dela, esse vídeo que vazou, com a mais absoluta certeza, influenciou muita gente que não ia votar ou que ia votar nulo, as pessoas mais moderadas, a votarem no Lula, tá? Então, assim, com toda certeza, essa atitude, esse vídeo dela que saiu, afetou sim o resultado das eleições. Ainda que não fosse suficiente para o Bolsonaro ganhar as eleições, talvez fosse um pouco mais acirrado, né? Ainda assim, enfim, são especulações, mas com toda certeza isso influenciou. E aí muitas pessoas estão dizendo que ela é uma infiltrada e tudo mais, que prejudicou o Bolsonaro, que apunhalou o Bolsonaro pelas costas, não sei o quê. E enquanto ela, né, já fugiu daqui, fugiu não, né, perdão, vamos corrigir. Ela fez uma viagem, segundo ela, para tratar de assuntos nos Estados Unidos sobre como manter a democracia a salvo no Brasil, tá? E, né, mas, né, muita gente está aí já especulando que por ser proibido, né, uma lei eleitoral é proibido você portar armas 24 horas que antecedem as eleições e 24 horas que sucedem as eleições, tá? Então ela estava cometendo um crime, tá? Crime eleitoral, se eu não me engano, tá? Pô, confirmem aí, hein, pelo amor de Deus, dei um Google, como sempre, tá? E que ela estaria fugindo para, né, não sofrer, né, ser presa, ou qualquer tipo de coisa. Então são as especulações aí, tô trazendo só, né, essas ideias aí para vocês. E vamos falar sobre, né, o quarto e último fato de hoje, tá? Que
que fala sobre a equipe de transição do Lula falou que para cumprir promessas de campanha vão precisar furar o teto de gastos em mais de 200 bilhões. Ou seja, além do orçamento, para além do orçamento, mais 200 bilhões. Tá? E o que é o teto de gastos? Ele é basicamente uma lei, né? uma PEC, não lembro agora o certo, tá? Que passou no Congresso e que foi aprovada ainda com o presidente Temer, se não me falha a memória, que diz que você não pode gastar mais do que você arrecada. O que é óbvio, né? Para você não deixar o país no vermelho. O Bolsonaro já furou o teto de gastos por diversas vezes e deixou o Brasil com um rombo de 400 bilhões, né? Aproximadamente 400 bilhões. E o Lula, antes mesmo de assumir, já está falando em, né, já praticar um rombo de 200 bilhões. Ao longo da campanha do Lula, várias vezes foi perguntado a ele, né, o que ele faria, né, como é que ele faria as coisas e tudo mais, e ele nunca respondeu. Aí passam as eleições e ele diz isso, né? Porra, é curioso, né? Só fizeram a conta agora? Bom, deixo aí vocês, né, pensando um pouco sobre isso. Mas é aquilo, Lula disse que pretende, né, manter o auxílio de R$600, né, o Auxílio Brasil, isso de forma vitalícia, que pretende criar mais 10 ministérios, ele já até lançou alguns nomes, em algum outro momento eu até posso trazer isso aqui para vocês, se vocês se interessarem, tá? Ou seja, mais 10 novos ministérios, além de subir o salário mínimo acima da inflação, tá? Que foram aí, né, promessas de campanha dele e tudo mais, que diz ele que pretende cumprir. Enfim, o vídeo fica por aqui, tá? Eu falei aí sobre os principais, né, assuntos da geopolítica e tudo mais, e alguns assuntos aí da política nacional, que eu achei mais relevante trazer hoje, tá? Então, mais uma vez aí, ó, deixa um likezinho aqui ou aqui, não sei exatamente onde é que é, deem essa moral aí, eu tô novo aqui, eu sei que ainda tô errando, os vídeos estão ficando longos, esse aqui já tá com 17 minutos de novo, tá? Mas eu peço aí a compreensão de vocês e o apoio, tá bom? Vamos lá, vamos tentar mudar um pouco aí esse nosso país, cara. Meu objetivo aqui é fazer com que vocês se interessem mais pelos assuntos da geopolítica e da política nacional, que são assuntos realmente extremamente interessantes, e que pesquisem, tá? Pesquisem sempre. Então, cara, obrigado aí. Terminamos aqui, né, o Fala Tio João e deem um Google. Falou!